Vamos em frente. O Tribunal Superior Eleitoral tomou o depoimento de 5 pessoas, entre jornalistas e deputados, que são testemunhas de uma ação contra Bolsonaro. A ação do PDT pode deixar o ex-presidente inelegível. O partido afirma que Bolsonaro praticou abuso de poder político em uma reunião com embaixadores no ano passado. No encontro, o ex-presidente fez ataques ao sistema eleitoral. O repórter Theo Cury traz os detalhes ao vivo de Brasília. Boa noite, Theo. Oi, Felipe, uma ótima noite para você, muito boa noite também para quem nos acompanha. Exatamente, 2 depoimentos que foram prestados pelo deputado Felipe Barros e também pelo ex-deputado federal Major Vitor Hugo. Os 2 prestaram depoimento no Tribunal Superior Eleitoral no âmbito de uma investigação que investiga o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, pela reunião que ele realizou aqui no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, em julho do ano passado, quando ele chamou embaixadores e colocou em dúvida, sem apresentar provas, o sistema eletrônico de votação, o sistema de votação brasileiro e também voltou a atacar desafetos políticos, como à época era o então candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e ministros do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral. Nessa investigação, esses 2 que prestaram depoimento, obviamente, prestaram na condição de testemunha, arrolados a pedido da defesa de Jair Bolsonaro lá no Tribunal Superior Eleitoral. Outros 3 jornalistas de uma emissora devem prestar depoimento também amanhã. Um deles desistiu já de prestar depoimento no âmbito dessa investigação. Investigação que já ouviu também há 2 semanas Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, ex-secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, que no âmbito daquela investigação, que foi incluída também a minuta do golpe que foi encontrado na casa dele, disse que aquilo não se passava de um folclore e de um lixo que havia sido descartado, mas que foi encontrado no armário da casa dele. Felipe. Muito obrigado, Theo, pelas informações. Joel, você acha que passado o tempo e o Bolsonaro voltando, de repente mostrando força política, isso pode dissuadir ministros do TSE? Ou a tendência no TSE é que esses fatos sejam considerados graves a despeito de qualquer força política que o Bolsonaro mostre nesse momento? O TSE não se deixa intimidar fácil assim não, Felipe, por pressão política, de opinião pública, o que quer que seja. Assim como não deixou se intimidar ao longo da campanha, hein? E olha que o nível de violação das regras na campanha foi pesadíssimo. Vamos lembrar desse caso. Era o presidente da República do Brasil reunindo embaixadores de todo o mundo para basicamente manchar a imagem do Brasil e vender a ideia mentirosa, conscientemente mentirosa, de que as eleições brasileiras e que a urna eletrônica brasileira estaria fraudada. E usando estrutura do Estado brasileiro para divulgar isso. Quer dizer, eu não vejo como o TSE, numa eleição, que se não fosse a ação pronta do TSE, questionada muitas vezes, mas graças ao TSE a gente pôde ter que a eleição primeiro ocorresse no dia, houve pressão para que não acontecesse, que não houvesse bloqueios em estradas para que milhares de eleitores não pudessem votar, que no dia seguinte pessoas insatisfeitas com o resultado, caminhoneiros, militantes, não fechassem centenas de rodovias. O TSE estava em cima, mas o tempo inteiro. Essa reunião do Bolsonaro foi parte de uma intentona golpista que acabou se materializando no dia 8 de janeiro ali. Então, eu sinceramente não vejo como aquele mesmo TSE, que foi tão pronto para combater todos os ataques contra as eleições que a gente viu ao longo desses anos, inclusive começando mais lá atrás também, ainda na época do Barroso, enfim, teve uma série de momentos ali, como esse mesmo TSE agora vai se curvar para uma pesquisa de opinião. Acredito que não. E você, Hélio, acha esse caso da reunião dos embaixadores grave? Acha que Jair Bolsonaro volta para fazer pressão política já antes, já preparando o terreno para uma eventual decisão, que depois ele já estando aqui pode chamar de arbitrária, se dizer perseguido pelo sistema e eventualmente transferir o seu cacife eleitoral? Como é que você avalia? Pois é, tem inúmeros inquéritos aí, né? Acredito que dezenas, pelo que eu ouvi falar, de inquéritos no âmbito do TSE para julgá-lo eventualmente inelegível. Eu acho que a questão aqui, eu acho que não há dúvida, eu já falei isso aqui algumas vezes, não há dúvida que o establishment político
meio que quer escantear o Bolsonaro de alguma forma. E eu acho que, no fim do dia, isso impacta decisões. E eu acho que, eventualmente, está se caminhando nessa direção. Agora, a questão é, qual é a consequência disso? Isso vai ser percebido como um revanchismo? Isso terá o efeito que a Raquel mencionou antes, que alguns aliados do PL até preferem que ele seja inelegível para eles terem um Bolsonaro como apoiador de outras candidaturas ou coisa nessa linha. Quer dizer, quais são as consequências de uma decisão que vamos entender que será dura, se for feito, tornar inelegível o ex-presidente após já a eleição, etc. Então, eu acho que vamos ver o que isso vai acontecer. Eu tenho a impressão de que está realmente se encaminhando na direção da inelegibilidade pelas forças políticas. A minha curiosidade é saber qual vai ser a reação do público, do âmbito político e o que pode acontecer. Qual mensagem será que vai ter mais força? Diga, Raquel, eu já queria... Não, porque eu já tive esse embate com ele, né? O Bolsonaro não está sendo escanteado pelo establishment político e, por isso, eventualmente, ele vai ser cassado pelo TSE. Se ele for cassado pelo TSE, se ele for declarado inelegível, é por causa de uma série de crimes que ele cometeu contra a legislação eleitoral. No caso dessa ação do PDT, é o uso da máquina pública enquanto ele era presidente ali dos instrumentos de publicidade, da estrutura da TV Brasil para fazer propaganda de si próprio. Então, assim, são questões técnicas que estão sendo levadas em conta pelo TSE, que vão ser julgadas dessa forma. Acho que tem mais de 16 ações, essa é a que está mais avançada, mas tem abuso de poder político, abuso de poder econômico, né? Bolsonaro, durante o período pré-eleitoral, ele usou de vários mecanismos, a gente lembrar aí um monte de coisa que ele pressionou para passar no Congresso, para ver se conseguia se reeleger, não se reelegeu. Então, assim, é sobre isso que o TSE está se debruçando. Isso tem um impacto no mundo político? Obviamente que tem. Né? Até os aliados dele torcem por isso, porque vai abrir espaço para ter uma outra liderança de direita, quem sabe com menos rejeição do que ele. Eu arriscaria dizer que o Lula não torce por isso, porque é melhor para ele, se ele eventualmente se candidatar a enfrentar o Jair Bolsonaro, que é ali o grande opositor dele, do que um outro candidato. Mas fato é, se o Bolsonaro for declarado inelegível, não é uma conspiração política contra ele, vai ser baseado em fatos, em crimes, em ações que ele próprio cometeu. Eu não estou chamando de conspiração, nada disso. Eu sou muito mais cínico que você em relação ao processo decisório. Eu acho que existe um peso político, existe pressão política e não é só técnico. Então, esse tipo de visão política vai fazer parte do processo decisório. E, na minha opinião, o establishment político gostaria da inelegibilidade do Bolsonaro e eu tenho a impressão de que isso vai afetar decisões, por exemplo, do TSE. Eu acho que a gente não tem base para dizer isso sobre o Tribunal Superior Eleitoral. Eu acho que os processos estão construídos lá dentro, que as provas são fartas, enfim. Roberto, mas aí você acredita 100% uma decisão técnica e você também não tem fatos para corroborar que será no futuro uma decisão 100% técnica. A hora que sair o resultado do processo, evidentemente, olhando a sentença e as provas que estiverem ali colocadas, a gente vai ter, sim, fatos para se basear no saber se a decisão foi técnica ou não, Hélio. Agora, a gente não tem nada hoje para dizer o contrário. Mas eu estou especulando sobre como vai ser isso. Eu não especulo. Eu especulo. É a minha profissão. Roberto, Bolsonaro pode ser declarado inelegível, portanto, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ele nunca se retratou em relação aos ataques que fez às urnas eletrônicas, etc. Tudo é vendido até pelos seus seguidores como desconfianças legítimas, apesar de ele ter cravado de uma maneira categórica determinadas acusações, ter afirmado que houve fraude. Até em 2018, quando ele ganhou, ele disse que, na verdade, era para ele ter vencido no primeiro turno, disse que ia apresentar provas disso, nunca apresentou. Quer dizer, na sua visão,
manter os direitos políticos de alguém assim vai gerar mais tensões nas próximas eleições, dado tudo que ele já fez nesse sentido? Bom, eu acho que a eventual cassação de Bolsonaro está muito e totalmente atrelada a tudo que ele fez. Né? Haveria uma decisão política se ele não fosse cassado. Né? O contrário, porque se nós imaginarmos a quantidade de transgressões eleitorais que ele cometeu ao longo do seu mandato presidencial, nós não vamos sair daqui hoje à noite. Né? Essa questão da reunião dos embaixadores foi constrangedora, porque a TV mostrava os embaixadores constrangidos, sem entender exatamente o que eles estavam fazendo lá, sem entender qual era o mote do convite. Um deles vira para o outro e fala assim, o que nós estamos fazendo aqui, o que está acontecendo? Né? Para o Bolsonaro desfilar para autoridades estrangeiras, as maiores autoridades estrangeiras no país, infantilidades assim que já estavam superadas. Nós temos a TV Brasil usando a TV, né? ele usa um próprio da Presidência da República para fazer uma campanha pessoal. Ele faz um convite a todos os embaixadores absolutamente maluco. Eu não consigo imaginar quem aconselhou que ele fizesse isso. Filma, mostra direto. A decisão é muito fácil. Porque a prova está produzida de um jeito que ela é indesmentível. Nós não precisamos de depoimento de jornalista, está tudo ali. Né? A cassação do Bolsonaro, ela passa a ser necessária porque ela se torna salutar para o processo político. É preciso que as pessoas entendam que a política não é feita de qualquer forma. É salutar que isso aconteça. Olha, eu acho que os mesmos bolsonaristas mais ferrenhos, mais radicais, já esperam essa punição. Eu já disse aqui uma vez, eu repito, há um jurista brasileiro muito antigo, Nelson Hungria, que dizia assim, todo mundo sabe quando errou. Todo mundo sabe quando fez coisa errada. O Bolsonaro sabe. E o TSE não precisa de um sopro político. Tem coisa demais lá para caçar o Bolsonaro. Eu diria até que se houver uma decisão surpreendente da não cassação do Bolsonaro, que eu não acredito, acho que é uma questão de tempo, pode não ser nessa ação, mas pode ser nas outras 15 que vierem. Então, dificilmente ele vai escapar da cassação. Praticamente impossível que isso ocorra. Eu fico imaginando, e concordo com a Raquel no que ela diz, ora, tem gente que está esperando isso desesperadamente, porque, às vezes, a cassação do Bolsonaro é tirar o bode da sala, para o PL poder pacificar o ambiente interno. Nós não entendemos disso, eu não sei disso, não sei o que está se passando lá, mas a cassação de Bolsonaro, para mim, ela é absolutamente certa. Ela é. É uma questão de tempo agora.